Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Ministério Curador de Cristo. Pois é, ouvintes, estamos aqui mais uma vez para falar do Ministério Sarador de Nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério terrenal do Senhor Jesus Cristo foi tríplice. O que é isso? Isto é claro que face do versículo acima citado e também de Mateus 4:23, que diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e o terceiro é curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Muitos dos seguidores do Senhor acentuam o ensino e a pregação, mas creem que o ministério de cura é somente para os que receberam poderes especiais do Senhor. Engano, né? Outros pensam que a cura deveria ser deixada inteiramente na mão dos médicos. Quando Cristo esteve na terra, irmãos, ninguém tentou negar seu poder curador. Mas alguns guias religiosos questionaram seriamente sua autoridade para perdoar pecados. Hoje, os dirigentes religiosos em geral não questionam a autoridade do Senhor para perdoar pecados. Porém, muitos deles parecem duvidar do seu poder de curar os enfermos. É um absurdo. Com toda a justiça, devemos dizer que o Senhor apresentou em seu ministério indiscutível evidência de curas dos enfermos. E muitos de nossos dirigentes atuais não têm visto esse mesmo tipo de evidência. Infelizmente, muitos estão procurando evidência para provar que Cristo não cura. Procuram provas para apoiar suas teorias em vez de buscarem a verdade. A cura física desempenhou papel muito importante no ministério de Nosso Senhor. Seria difícil calcular que porcentagem do seu tempo ele despendeu prestando assistência aos enfermos. São João diz: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Isso está em João 6:2. Tantos o buscavam por seu ministério de cura que, às vezes, eles não tinham tempo nem para comer. Está em Marcos 6:31. A primeira mensagem de Nosso Senhor, da qual temos registros, diz-nos que ele veio para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Ele disse também que o Espírito o ungiria para esse propósito. Pedro reafirmou isto quando pregava na casa de Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. A cura dos enfermos era uma parte definida do ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele curou mediante o poder do Espírito Santo. Vivemos numa época de especialização. Curou o Senhor somente certos tipos de doenças? Uma relação parcial das curas efetuada pelo Senhor inclui a seguinte: Jesus curou de cegueira,
surdez, possessão demoníacas, hidropsia, mudez, febre, hemorragia, corcunda e enfim, não vamos ler tudo porque são muitas, olha só. Deixa eu ver mais essa aqui: coxeadura, lepra, lunático, aleijado, paralisia, e assim vai, não tem fim, né? Todos os que estavam enfermos, que procuraram o Senhor Jesus Cristo, todos que buscaram a Ele com fé, foram todos curados. Em um caso, devido à incredulidade do povo, diz que não pôde curar senão um pouco de enfermos, impondo-lhe as mãos. Aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida, provou que esta não era uma jactância ociosa quando ressuscitou os que estavam mortos. Há 3 casos registrados: Cristo ressuscitar os mortos. Primeiro, a filha de Jairo, Marcos 5, 22 a 43. Segundo, o filho da viúva de Naim. E terceiro, Lázaro, João 11, 1 a 44. São 3 casos aí registrados de ressurreição de mortos. Os evangelhos não relatam todas as curas que nosso Senhor realizou. Diz o apóstolo João, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Isso está em João 20, 30. E mais adiante acrescenta: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso mostra que temos apenas um registro parcial das grandes curas, sinais, maravilhas que nosso Senhor realizou durante os breves 3 anos e meio do seu ministério na terra. Contudo, há casos suficientes citados para mostrar, primeiro que o Senhor estava profundamente preocupado com a cura física e que ele edificou grande parte do seu tempo a este ministério, e que todo tipo de enfermidade estava sujeita ao seu poder curador. Irmãos, muitos há que admitem que Cristo cura algumas pessoas, mas têm suas dúvidas quanto a quem ele curará. Nos relatos, vejam só, nos relatos acima citados, vemos que ele curou judeus, gentios, fariseus, publicanos, santos e curou pecadores. Curou a todos que foram a ele em busca de cura. Em verdade, nem todos os que seguiram a Jesus, depois de curados, mas tinham um testemunho de poder a Deus, tá? Nem todos que seguiam a Jesus, que foram curados, não deram o testemunho da libertação, mas tinha em si o testemunho de que Deus realmente cura, de que Deus realmente realiza seus milagres fantásticos. Quer dizer, de uma forma ou de outra, essas pessoas passam a serem testemunhas do Evangelho de nosso Senhor. Agora, meus irmãos, por que Cristo curou? Primeiro, para mostrar muitos, vejam só, para mostrar a muitos, ou a todos, não a muitos, para mostrar a todos sua compaixão. Muitos textos da Escritura mostram a infinita compaixão de nosso Senhor. Faz parte de uma natureza pessoal. Muitos são movidos ou motivados a fazer coisas gloriosas dos céus, que parece que é dos céus, mas uns faz por ciúme, outros faz por invejas, outros fazem por ódio, ou outros fazem até por medo. Jesus não foi movido por nenhuma dessas emoções. Porém, as Escrituras nos dizem
muitas vezes que ele foi movido de compaixão. Os seguintes textos são exemplos nos quais está claramente demonstrado que o Senhor foi movido de compaixão e sarou os enfermos, né? A Bíblia mostra uma lista, João 14, Mateus 20, 34 e assim por diante, para cumprir as profecias também. Por isso que Jesus curou os enfermos. Quando a multidão se reuniu na casa de Pedro, após a cura da sogra, o Senhor curou a todos que estavam ali. Mateus diz que ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Mateus 8,17. Terceiro, porque Jesus curou? Para provar que fora enviado por Deus. Pedro disse ao povo no dia do Pentecostes que Jesus de Nazaré tinha sido aprovado por Deus, dentre eles, com milhares de prodígios, de milagres e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Está em Atos 2:22. João Batista foi um destacado servo de Deus e ele deu testemunho do fato de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Porém, Jesus disse que havia ainda uma testemunha mais poderosa. Ouça suas palavras. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço, testemunha ao meu respeito de que o Pai me enviou. João 5,36. E ele disse mais: as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Parece até que ele dizia que não seria pecado descrer dele se ele não produzisse prova sobrenatural de sua origem divina. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhuma outros fizeram, o pecado não teria existido. Mas como eu operei milagres fantásticos, fabulosos, provou que eu vim do Pai. Se não crerem em mim, então o pecado deles permanece. Por isso, Jesus continua até hoje efetuando curas, prodígios, maravilhas, expulsando demônios, realizando obras fabulosas acima de qualquer força da gravidade, porque só o Senhor Jesus na terra ressuscita mortos. Fica claro que só o Senhor Jesus cura paralíticos de nascença. Fica claro que aqueles que são cegos de nascença, só Jesus dá-lhe as vistas. Muito bem, vamos continuando então. Para que o Senhor Jesus curou? Para capacitar os curados a servi-lo em espírito e em novidade de vida. Tão logo a sogra de Pedro foi curada, ela se levantou e passou a servir a Jesus e os apóstolos. Curado o endemoniado gadareno, foi ele enviado a dar testemunho para a sua gente no seu país. Quinto, para que Jesus cura? Para comunicar a vida mais abundante. Ele declarou com toda clareza: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Ele é a fonte da vida. Ele veio para nos dar vida eterna. João 3,16. Recebemos esta vida enquanto permanecemos nele, né? Continua.
Para que Jesus cura? Por que Jesus curou? Para destruir com as obras do diabo. O diabo é o culpado de introduzir neste mundo tanto o pecado como a enfermidade. Cristo veio para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. Ele não fez um trabalho pela metade. Os que creem nele já podem usufruir os frutos de sua vitória e finalmente Cristo para com todo o pecado, enfermidade. Elimina também a morte, pois aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador passam para a vida eterna, ou já têm a vida eterna. Vejam também, para manifestar as obras de Deus, por isso que Jesus cura, expulsa demônios. Quando os discípulos perguntaram a Jesus para saber quem era responsável pelo pecado de um determinado homem cego de nascença, Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. O resultado de muitas curas, meus irmãos, efetuadas por Jesus Cristo, foram que as pessoas se maravilharam e glorificaram a Deus. Por isso que muitas pessoas, pelo menos naquela época, nasciam enfermos, paralíticos, cegos, surdos, só para manifestar neles a glória de Deus. Como foi que Cristo curou? Bom, um estudo cuidadoso das Escrituras leva muitos a crer que Cristo não curou por seu próprio poder. Eu também creio assim, como o divino Filho de Deus, mas mediante o poder do Espírito Santo. Vejam bem, o divino Filho de Deus curou através da unção do Espírito Santo. Encontra-se apoio para essa teoria em Lucas 4,14. Talvez assim fosse porque ele não queria usar um poder que não tivesse ao alcance de seus seguidores. É claro, porque se Jesus curasse só pelo seu poder, o que aconteceria? Quando ele fosse para o Pai, como que ele iria fazer para que os apóstolos recebessem unção e poder para curar os enfermos? Não é? Então, por isso que Jesus curou pela unção do Espírito Santo. Jesus foi para o céu, mas o Espírito Santo foi enviado para ungir toda a igreja, e a igreja, pelo mesmo Espírito que Jesus recebeu força para curar os enfermos, libertar os oprimidos dos diabos, a igreja também recebe esse mesmo poder. Por isso que eu disse para vocês, eu também creio que Jesus não curou pelo seu próprio poder, mas Jesus curou pelo poder do Espírito Santo da sua eterna glória. Em outras ocasiões também Jesus curou impondo as mãos sobre os enfermos. Impôs as mãos e repreendeu os demônios, repreendeu a doença e a pessoa ficou curada, né? Hoje em dia existem uns doutrinadores com boas intenções, mas parece que tem uma grande falha nisso. Eles dizem que para expulsar demônio não pode colocar a mão sobre o endemoniado e dar a ordem para o demônio sair. Dizem que para curar os enfermos não pode impor as mãos sobre os enfermos. E Jesus fazia tudo isso, né? Impunha as mãos sobre os enfermos, impunha as mãos sobre endemoniados e curava no seu nome glorioso pela unção do Espírito Santo. E aí por diante. Às vezes o Senhor repreendeu a enfermidade, o espírito que a causava, só repreendeu e a doença saiu. Não impunha as mãos. Pessoas foram curadas por tocarem nele. Agora aqui é aquela situação, ele não tocou em ninguém, ele não repreendeu a enfermidade desse senhor ou dessa senhora, essa senhora ou esse senhor simplesmente tocou nele e já foi curado ali no ato. Que coisa espantosa, hein? Algumas ocasiões, Jesus disse aos que buscavam cura: minha filha, a tua fé te salvou.
Para outro dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Veja bem que de várias formas, de várias maneiras, Jesus curava os enfermos. Em outra ocasião, deixa a gente até assustado, né? Até hoje a gente não consegue explicar isso a ninguém. Ele colocou lodo misturado com saliva nos olhos de um cego. Esta parece ter sido uma prova de simples obediência. O lodo não tinha nenhuma virtude curadora, nem tinha a saliva também. Se tivesse, seriam empregados hoje por muitos, e muitos estariam ganhando fortunas com esse método. Molha a terra com sua saliva, enfia no olho de alguém e diz que vai ser curado. Manda lavar não sei aonde, pronto. Alguns têm suas dúvidas quanto à incredulidade em Nazaré. Vejam bem, impedir o poder curador de Jesus. Nazaré se levantou uma ocasião e criticando de dia e de noite o Senhor Jesus Cristo, tentando impedir a obra curadora, libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece ter a ideia de que a incredulidade é mais poderosa do que a fé. Assim, onde há grande dose de incredulidade, não podemos esperar nenhuma realização de poder sobrenatural fantástico. A fé é a mais poderosa força que existe no mundo. Cristo disse: se podes crer, tudo é possível ao que crer. Em outro lugar ele diz também, isso: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: levanta-te daqui e joga-te no mar, isso será feito. Qual é força maior do que essa neste mundo? Diz que é a fé. E foi o Senhor Jesus quem disse, né? Então nele nós cremos. E cremos sim de todo o coração, apesar de todas as nossas fraquezas, mas cremos em Jesus. Não se pode escurecer um quarto fazendo com que a escuridão apague a luz. Isso nunca existiu. Mas aonde o quarto está escuro, acende-se a luz e tudo se clareia. Pois que a incredulidade impediu o Senhor em Nazaré? Não, ele fez curas, só que fez por menos. Por quê? Porque os que mereciam ser curados e queriam ser curados não tinham fé, então não ia até ele. Se fosse, seria abençoado sim. Uma vez que as pessoas não tinham fé, não deram a ele a oportunidade de operar milagres fabulosos em suas vidas. Ele curou a todos quanto foram a ele. Isso é que é importante, meus irmãos. Vai até a Jesus e lá você será abençoado. Ele andou por toda parte, curando pessoas que elas estavam até desenganadas. Outras queriam ser curadas, outras não queriam ser curadas. Tudo bem, então Jesus não curava, ele não queria. A incredulidade impede muitos filhos de Deus em nossos dias de receber a saúde física que o Senhor gostaria que eles desfrutassem. Não têm saúde porque não creem nas promessas, nem vão em busca do curador Senhor Jesus Cristo. O ministério terrenal de nosso Senhor demonstrou amplamente sua preocupação pelos enfermos e aflitos, irmãos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer dos nossos pecados e de nossa fraqueza? Sim, temos. Qual o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Olha, meus irmãos, e esse Jesus Cristo de Nazaré é o único Deus, é o único sacerdote, é o único pastor, é o único profeta que morreu e ressuscitou dos mortos. E está em nosso meio. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, neste momento, nós iremos fazer a oração de libertação no nome desse Jesus Cristo que ressuscita mortos, liberta o oprimido das trevas,
Liberta leprosos, liberta cancerosos, liberta todas sortes e origens de enfermidades. Oremos neste momento e você abrace a sua bênção, no nome desse Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fechamos nossos olhos. Eterno, poderoso Deus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos parados na Tua presença agora, Senhor, colocando nas Tuas mãos santíssimas esse lar problemático. Parece que essa família, o seu lar, seus filhos estão todos se desmontando. Os negócios estão indo de mal a pior. Meu Deus, nada dá certo. Tudo que se fala, meu Pai, provoca brigas, violência, espancamentos. E essa pessoa, neste momento, parou para receber do Senhor esta oração da fé. Então, nesse instante, em nome de Jesus Cristo Nazareno, estamos ordenando que saia desse lar esta influência satânica de destruição, essa enfermidade diabólica de morte, esse atrapalho infernal de fome nos negócios, Pai, que nada dá certo. Estamos ordenando agora, saia em nome do Senhor Jesus Cristo e não volte nunca mais. Amém.